Bom dia a todos. Sou Danilo Sacramento, professor de biologia. Hoje nós vamos abordar sobre divisão celular. Bom, primeiramente você tem que ter uma ideia da divisão celular. O objetivo dela é ter o mesmo tipo de célula no tecido, certo? Divisão celular. O padrão aqui vai servir para a célula animal. Vamos ter alguns detalhes da célula vegetal também mais à frente, entendeu? Por exemplo, as células da pele. O objetivo é você multiplicar células e fazer com que você tenha o mesmo tipo de célula daquele tecido para mantê-lo por um longo tempo. Independentemente dela ser haploide ou diploide, nós vamos ter o mesmo padrão de divisão celular. Você tem 3 tipos de fase, certo? Existe a mitose, depois no meio você tem uma fase intermediária, depois a meiose. Você tem a mitose, uma fase intermediária, e depois a meiose. Você tem a mitose, fase intermediária e meiose. Exatamente os 3. Mitose, fase intermediária, meiose. A fase intermediária é chamada de interfase. Uma fase intermediária. Vamos lá. Na interfase, nós vamos explicar primeiro a interfase. Essa fase é a menorzinha. Explicação. Para explicação. Você tem dentro da interfase mais 3 partes, que é G1 ou gap 1, a fase S, que é a fase síntese ou fase síntese, como começa com a letra S, dá para gravar, e a fase G2. Você pode observar uma coisa: o gap ou G, do inglês, significa intervalo, gargalo, hiato, lacuna, brecha ou abertura, entendeu? Então, essa fase G1 de interfase entre a mitose e a meiose é uma fase que ela é o que? É um intervalo, é uma lacuna, uma brecha que não tem duplicação do DNA, nenhum tipo de modificação relacionada ao DNA. Somente essa gap 1 tem relação com proteínas e RNA. Ok? Vamos lá. Ocorre uma alta produção de RNA no núcleo e muita de proteína no citoplasma, lá na região do citoplasma. Então, olha a lógica. Dentro do núcleo, muito RNA é usado para produzir proteínas. Então, você tem muito dentro do núcleo e muito fora do núcleo, ou seja, no citoplasma, o que? Proteínas. A fase de síntese, a fase S, que vem logo em seguida, aí você é síntese do que? Obviamente da molécula principal, molécula que mantém o banco de dados de informação, o DNA. Exatamente isso. Você tem um intervalo primeiro que não tem nada com o DNA. Produzir muita RNA e proteína para quê? Para você usar esse artifício para usá-lo como meio de em um dado momento mais à frente você ter relação com o DNA.
E essa quantidade enorme de RNA e proteína é para você no futuro próximo fazer com que o DNA ou seja duplicado ou ele sofra transcrição, tradução, todo aquele processo de passagem de informações que eu já expliquei anteriormente. A fase, entendeu? Há uma multiplicação intensa, duplicação em larga escala de DNA e de, claro, cromossomos. A fase G2 ela é igual a G1 e ela produz um pouquinho mais de proteína no citoplasma, viu? Ela tem uma fase G2 é praticamente igual a fase G1 com um pouquinho mais de proteínas no citoplasma. Depois disso, você tem fase intermediária. Vamos agora falar da mitose. Mitose, intéfase, meiose. Vamos falar da mitose. A mitose é um processo contínuo de 4 fases. Eu que eu estou sendo bem didático em dividir e tudo, mas tem uma dicasinha para você gravar o nome das fases, certo? Existe uma frase bem bestinha que eu aprendi há muito tempo, não sei se ainda ensina, que é: prometo a Ana telefonar. Prometáfase, metáfase, anáfase, telófase. Prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. São as 4 fases da mitose, da mitose, certo? A prófase, repare que o nome é profase, ou seja, uma prévia organização celular de todo o evento. É o início da mitose. Desaparecimento da carioteca. Olha lá. Carioteca, o núcleo celular, carioteca lá com seus porozinhos e tal. O que faz? Ela simplesmente é desfeita, entendeu? E com essa maneira de se desfazer, com esse evento, o que tem dentro, o nucleoplasma, ele se dissolve no citoplasma, entendeu? E as substâncias que existem lá dentro, como DNA e RNA, elas também são separadas, dissolvidas. Os centríolos são duplicados. Os centríolos têm relação com a divisão celular, eu já tinha dito isso. Eles ajudam o citoesqueleto a dar uma organização na célula, entendeu? E ele vai ajudar a formar os mecanismos de divisão celular. O que vai acontecer? A prometáfase, a prófase, certo? Os centríolos eles são duplicados e vão para os polos opostos da célula. E surgem as fibras proteicas que os auxiliam, que são chamadas de ásteres, certo? Cada fibra chama-se de áster. Tem o centríolo e no centríolo você tem 3 tipos em cada centríolo. Minha mão é o centríolo, meus dedos são os ásteres. E eles fazem um tipo de orientação para a divisão celular, ok? Toda ela deve ser organizada, então. Eles são que organizam para onde vão as moléculas, para que lado vai, de um lado oposto ao outro, para poder essa célula única se dividir em 2. As fibras formam o chamado fuso mitótico. Imagine o planeta Terra e você tem a linha do Equador. Esse fuso mitótico é parecido com a linha do Equador. Ele fica bem no meio e jogando os centríolos para as pontas, lados opostos, certo? Essas fibras, esses ásteres, são chamados de fibras cromossômicas quando algumas delas orientam os cromossomos. A gente diz: opa, cromossomo aqui e tal, vem pra cá, esse do outro. Esses ásteres vão e puxam para eles se separarem. Os cromossomos duplicados da intérfase, lembre-se da intérfase, certo? Se condensam muito
ou seja, sofrem espiralação. Cada um deles é composto por duas cromátides.